Hoje é o primeiro domingo do mês e geralmente a gente tem a Santa Ceia. Mas a gente decidiu não fazer Santa Ceia hoje, porque na semana que vem é Páscoa. Então a gente vai celebrar a Páscoa no domingo que vem aqui na Encontro e a gente vai ter a nossa Santa Ceia, porque aí faz todo sentido a gente fazer a ceia no contexto pascal, não é? Como Mateus bem disse no início do culto, esse é o domingo de Ramos, né? É o domingo que Jesus foi exaltado. E é impressionante como em uma semana as coisas mudam, né? Impressionante como em uma semana o discurso que sai da boca do povo que dizia Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, foi a mesma boca que dizia crucifica-o, crucifica-o e crucifica-o. Que Jesus tenha misericórdia da nossa vida, né? Então a nossa ceia fica para a semana que vem. Quero convidar a todos para estarem com a gente aqui na nossa ceia de Páscoa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler dos versículos 3 até o 9. Primeira Pedro, capítulo 1, 3 a 9. Eu vou orar antes da gente ler. Jesus, que ao ler esse trecho da tua palavra, a gente possa compreender com tanta nitidez, com tanta clareza, que nós já sejamos tocados, edificados só na leitura do texto. Espírito Santo, faz em nós aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, de iluminar a nossa mente e o nosso coração, de modo que nós possamos reter, segurar, tatuar na nossa alma a mensagem de hoje. Fala conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais. E, sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém e amém. Provérbios é um livro muito rico na Bíblia. E dentre tantas lições que a gente tira de Provérbios, tantas lições, Provérbios fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a tristeza seca os ossos. Eu entendo essa expressão de Provérbios como um texto nitidamente que fala sobre uma pessoa deprimida, sobre uma pessoa que está doente na alma. Às vezes é mais fácil a gente entender a doença quando é daqui para baixo, né? Mas quando é mental,
quando é psicológico o negócio, a gente tem uma certa dificuldade para compreender isso. E a Bíblia está dizendo que a tristeza seca, a tristeza mirra os nossos ossos, a tristeza amassa. E é possível adoecer de tristeza, é possível morrer de tristeza. Só que eu e você, a gente reage às tristezas da vida de maneira muito diferente. E o pior, a mesma tristeza, o mesmo tipo de tristeza que me afeta, pode afetar a você de uma outra maneira. Uma pessoa pode ter um ressentimento por uma situação e uma outra pessoa, pela mesma situação, pode ter um motivo de alegria, um motivo de gratidão, melhor dizendo. Algumas pessoas, quando se tornam mais idosas, quando se tornam mais velhas, à medida que o tempo vai passando, elas vão se tornando mais ásperas. Mas, ao mesmo tempo em que outras pessoas vão se tornando mais ásperas, outras vão se tornando mais leves, mais amorosas. Isso significa que, de alguma maneira, eu e você, a gente faz, ou a gente vai optar por alguns caminhos na nossa vida. E para a gente caminhar no vale, como diz o Salmo, no vale da sombra da morte, né? Para a gente querer sair desse lugar, desse vale de tristeza, a única coisa que a gente vai desejar na vida é alegria. E aí, a gente faz da nossa vida uma busca pela alegria. Pode ser uma conquista, pode ser um alívio, pode ser uma independência financeira. Eu não sei o que é que a gente pode colocar para nós como um alívio que nos dê alegria no meio das angústias. Mas aí eu pergunto para você, poxa, se a gente conseguir um emprego, se a gente passar num concurso, se a gente conseguir independência financeira, se a gente conseguir ter outras conquistas na vida, a minha pergunta é, isso é alegria ou isso é contentamento? Porque há uma diferença muito grande entre os dois. Contentamento está relacionado, está atrelado a algumas situações circunstanciais. Você foi promovido ou promovida. Contentamento. Você recebeu um salário, um aumento no seu salário. Contentamento. Você passou num concurso muito difícil, depois de anos de estudo. Contentamento. Contentamento está ligado a situações circunstanciais da vida. Alegria é outra coisa. Alegria é um estado de espírito. Alegria é um estado na alma. E é um estado intocável. Acredite. Intocável. E o texto que a gente leu vai poder ensinar um pouquinho pra gente qual é a grande sacada sobre estar alegre e ainda chorar. E eu não estou falando de chorar de alegria. Eu estou falando de chorar de tristeza. Porque acredite, quem vive o Evangelho é capaz de numa mão ter alegria, mas na outra estar triste. O tema forte na carta de 1 Pedro é a perseguição aos cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Eles estavam vivendo dias difíceis. E aí Pedro diz que essa perseguição que eles estavam vivendo causava o quê nos cristãos? O que essa perseguição causava neles? Profunda tristeza. E a palavra que Pedro usa para tristeza é provação. Ele diz que nós podemos estar contristados
Ou seja, tristes, a gente pode estar triste por várias provações. Várias. Isso ele fala no versículo 6. E quando a gente fala sobre provação, três coisas precisam ficar bem claras para nós hoje aqui, sobre provação. A primeira é que Deus nos prova, Ele não nos tenta. São coisas diferentes. Deus nos prova, Deus nos testa e não nos tenta. Provação é para a gente crescer. Provação é para a gente viver. Tentação é para nos matar. Tentação é para nos enganar. São coisas diferentes. Provação vem de Deus. Tentação, não. A tentação tem duas fontes. Ou a gente é tentado pelo Satanás, ele é o grande tentador, ele tentou a Jesus no deserto. Ou a gente é tentado pela nossa própria cobiça, coisas que a gente quer, coisas que a gente deseja no oculto do nosso coração. A segunda coisa que a gente tem que entender sobre provação é que ser provado por Deus pode nos entristecer. Eu vou repetir. Ser provado por Deus pode nos entristecer. Ainda que a gente tenha a convicção de que a gente está sendo tentado por Deus, testado por Deus, né, provado por Deus, isso não significa que numa prova que Deus esteja colocando a nossa vida, que a gente vai passar pela prova feliz da vida. Só um doido vai querer passar por uma prova na vida, difícil, passar por um deserto, pulando de alegria. Isso não tem cabimento nenhum. Isso não tem cabimento. É verdade, sim, que quando Deus nos prova, a gente pode ficar triste. Então existe uma relação íntima entre Deus nos provar, entre Deus nos amassar, porque às vezes é essa impressão que eu tenho na vida, Deus vem e nos amassa, né? Nos faz um novo vaso. Então, há uma relação íntima entre a provação e a tristeza. Não é? A terceira coisa que eu quero falar sobre provação é que a gente pode ser provado de vários modos ao mesmo tempo. A gente pode ser provado de vários modos ao mesmo tempo. Quando eu penso em provação, a gente tem que entender provação no conceito do plural. No plural. Porque vários testes podem estar acontecendo ao mesmo tempo para que tenha algumas outras finalidades na nossa história. E Pedro está dizendo que a aprovação vem de Deus. E isso nos deixa, sim, tristes. A grande pergunta é, como é que a gente vai sair da condição de tristeza para a alegria? E a resposta é simples. Não sai. Não sai. Porque são coisas diferentes. Estar triste não significa não estar alegre. Uma coisa está relacionada ao não contentamento. Outra está relacionada ao estado da sua alma interior. Parece loucura que eu estou dizendo. Parece que essa conta não bate, mas é assim que funciona. Eu estou querendo dizer que, ainda tristes, hoje, você pode ser alegre. Porque a alegria, ela é um estado de pacificação na alma. Eu estou pacificado. Eu estou pacificada. Eu estou triste. Eu choro. Eu sinto a dor. Eu oro.
mas na minha alma há uma pacificação de que tudo, ainda que esteja revirado de cabeça para baixo, Jesus está ali, tocando na alma e dizendo: calma, eu estou aqui. Eu quero explicar para você biblicamente como que isso é possível. Pedro fala de provações que nos entristecem. Mas ele começa falando no versículo 3 sobre uma viva esperança. Ou seja, é possível a gente estar aqui hoje triste, mas a gente ter uma viva esperança. A pergunta é, o que é uma viva esperança? Porque se tem uma viva esperança, tem uma esperança que é fake. Tem uma esperança que é mentirosa. Tem uma esperança que é uma falsa esperança. Esperança não é a previsão na nossa vida de que tudo vai dar certo. Isso não é esperança. Esperança não é esse sentimento que a gente tem de que as coisas vão dar certo. Isso é otimismo. E esperança e otimismo são coisas totalmente diferentes. A esperança, ela tem como base uma verdade espiritual. E o que essa verdade espiritual diz? Ela diz, se o mundo que a gente está vivendo, se o seu mundo, o seu, está de cabeça para baixo, se o seu mundo está pesado nos seus ombros, se o seu mundo te faz sofrer por aquilo que ele está te trazendo enquanto realidade, ainda que o seu mundo esteja assim, Deus venceu o seu mundo. Aliás, não só o seu, o meu, o nosso e o mundo de todos os mundos. Ele venceu o mundo. Então, a gente não é guiado por otimismo. Ah, segunda-feira? Beleza, segunda-feira vai dar tudo certo. Eu nunca vou dizer isso para você. Eu nunca vou dizer isso para você. Porque eu não sei nem como é que vai ser a minha segunda-feira. Eu não sei. O que eu sei é que se eu estou triste hoje e amanhã eu vou levantar triste por alguma razão do meu mundo, ainda que eu esteja triste, eu estou alegre, pacificado, porque Jesus não está fora do meu mundo. O otimismo, ele engorda a gente. O otimismo é infantil. O otimismo deixa a gente obeso intelectualmente, porque ele vai dizer para você, tudo vai dar certo. E você sabe uma das coisas que a gente mais encontra em púlpitos de igreja hoje? Não é esperança. É o otimismo. A esperança me faz livre dessas predições de que amanhã vai ser melhor, de que amanhã as coisas vão dar certo. A esperança, ela me faz viver o presente com a confiança de que Deus não vai arredar o pé. A esperança me faz crer que hoje, domingo, e só Jesus sabe às vezes como que às vezes eu venho pregar, e às vezes atrás de todo esse arcabouço, essa maquiagem que o lugar, que a instituição, que o culto promove, ninguém aqui sabe como é que às vezes eu estou por trás dessa maquiagem toda. Mas eu sei que ainda triste,
a minha alma está em paz. Porque não há nenhuma parte da minha existência em que eu consiga esconder daquele a quem tudo vê. Então a esperança é a certeza de que ainda que eu esteja andando no vale da sombra da morte, eu não preciso temer porque Ele está comigo. Glória a Deus. Por outro lado, eu entendo que o vale é o lugar onde eu ando. Não é o lugar onde eu sou carregado. Se alguém disser para você que no seu vale você vai ser carregado por Jesus, isso é puro otimismo. Eu quero andar no vale. Porque é isso que o salmista me ensina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu ando. Porque quem anda no vale atinge maturidade que quem quer ser carregado nunca chega. Isso ensina que o vale não é lugar de ficar parado. O vale é lugar de andar. Ainda que a gente fique parado por algum tempo, por algumas feridas, que é normal, mas eu posso olhar para o meu lado e encontrar o meu mestre comigo no vale. Isso é esperança. Otimismo é alguém dizer para você, olha, Deus não vai colocar você num vale. Deus não vai levar você para o deserto. Isso é puro otimismo fake. Porque eu encontro nas Escrituras Deus pegando o seu povo e levando para uma voltinha no deserto. Porque eu vejo na minha história Deus me pegando pela mão e me levando para o deserto. E todas as muletas que eu coloquei sobre mim para que eu pudesse me amparar no deserto e nas provações, todas elas caem. Aquela pessoa que continua a andar nesse vale, as pessoas que continuam com uma teimosia santa de andar pelo vale, de falar do sol enquanto o tempo está todinho fechado, essas pessoas são mensageiros de esperança. Elas são mensageiras da esperança. Porque a grande característica da esperança é que ela venceu a morte. Sabe qual é a base da esperança? É que Jesus ressuscitou. É o que a gente vai comemorar, é o que a gente vai falar no domingo que vem. O texto fala, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é importante que Pedro está dizendo. Porque se você busca uma esperança de contentamento e de um estado circunstancial, isso não é esperança viva. O fato de Jesus ter ressuscitado coloca a minha vida e coloca a sua vida no trilho da alegria. É bem isso. O que o Pedro faz aqui é colocar a ressurreição de Jesus no centro da tradição cristã. O evento mais importante da tradição cristã não é o Natal. É o que vai acontecer na semana que vem. É a Páscoa. Porque é quando o Cordeiro olhou nos olhos da morte, encarou ela por 3 dias e venceu. Glória a Deus. Amém. Eu não sei se você tem dimensão do que é isso. Mas, quando a minha mãe morreu, faltavam 2 meses para eu me formar no seminário.
E eu me lembro que no culto de ações de graças da minha mãe, eu cheguei e os pastores olharam para mim e disseram assim, não, Vila, fica tranquilo que você não vai pregar. Eu falei, quem disse que eu não vou pregar? A mãe é minha, eu vou pregar. Aí os caras ainda não quiseram, né? O pastor lá, o meu pastor na época, pregou e deu uma palavra para mim no final e eu fui lá e preguei por cima do cara. E eu me lembro que eu disse o seguinte, eu disse assim, vocês estão olhando o corpo da minha mãe. Ela perdeu? Eu disse, parece que sim, né? Porque o câncer venceu ela. É verdade. O negócio é que aqui, diante dos nossos olhos, ela perdeu. E nem eu e nem ela tínhamos condições de olhar nos olhos da morte e dizer, vai embora. Só um que é capaz de olhar agora para minha mãe e dizer assim, Ione, acorda do seu sono e vem para mim. Porque a ressurreição de Jesus sinaliza que a morte é como se nós acordássemos de um sono profundo. E aí eu disse, a minha mãe perdeu, mas Jesus venceu por ela. E hoje, quando as minhas 3 filhas pequenas estão dormindo em casa, e por volta das 6 horas da manhã, eu vou até elas para acordá-las, para levá-las ao colégio, e elas estão naquele sono profundo, e eu vou beijando, beijando, e mexendo, e beijando, e eu vou dizendo assim, filhinhas, acorda. Está na hora de acordar. É isso que a ressurreição faz. Isso é que é a esperança. Porque a morte para Jesus é como uma boa noite de sono. Onde ele olha para nós e diz, ei, acorda, está na hora de levantar. O evento mais importante é a ressurreição de Jesus. E a ressurreição nos faz alegres, porque a ressurreição ajusta a nossa visão de vida. Viver aqui é bom, não é? É bom. E quem não quer viver aqui é porque não está bem do coração, é porque não está bem na alma. A gente quer viver, a gente não quer morrer. Quem quer morrer não está bem. Quem quer morrer precisa de ajuda. Todavia, em Cristo, viver não é só aqui. A alegria pela ressurreição coloca a gente nessa realidade. Viver não é só aqui. E aí o Pedro fala de uma herança que a gente recebe pela ressurreição. Ele usa 3 palavras, incorruptível, sem mácula e imarcessível. 3 adjetivos sobre essa herança que a ressurreição nos dá. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês podem sofrer na vida, mas vocês podem estar alegres. Sabe por quê? Porque a herança que Jesus está dando para vocês na ressurreição dele é uma herança que não está sujeita à morte, incorruptível. Porque quando a gente morre, a primeira coisa que a gente descobre, ou que os outros vão descobrir sobre nós, é que a gente é incorruptível. É que nós somos corruptíveis. O corpo degrada, acabou. Ele está dizendo que a herança é incorruptível, não vai morrer. Segunda, ele está dizendo, a herança não se estraga, é sem mácula, sem sujeira. E terceiro, não pode se apagar, imarcessível. Quando a gente descobre que a gente pode ser alegre por conta dessas 3 realidades,
o movimento empurra a nossa vida para além daqui. Eu posso me alegrar porque a herança que Jesus está me dando não é por minha causa. A herança que eu estou recebendo não é porque eu sou cristão como sendo a terceira e quarta geração da minha família. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que Jesus fez. Aí, eu me sinto até bem em dizer isso agora. Porque se fosse só isso, a gente receber essa herança pensando no pós-morte, né? Se fosse só isso, a minha alegria seria uma alegria suicida, cara. Porque eu só iria deslumbrar na outra vida, eu só iria aplicar isso na outra vida. E Pedro não faz isso. No versículo 5 ele diz que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus. Olha isso. Ainda que estejamos tristes pelas lutas que a gente está passando, ainda que nós estejamos tristes pelas provações de Deus sobre nós, ainda que, e você pode completar essa frase do jeito que você quiser, ainda que eu me alegro, porque eu estou guardado pelo poder de Deus que vem na fé. É crer pela fé que eu estou guardado, ainda que chorando. Você acredita nisso? Que você está guardado e guardada, ainda que no meio do caos? A gente não questiona o amor de Deus quando a nossa fé é exercida no meio da nossa tristeza. Porque quando a gente fica triste, o que precisa ser exercitado é a nossa fé. Por quê? Porque é a nossa fé que vai nos apontar para a ressurreição de Jesus. E que vai dizer para mim e para você, olha, tudo bem você chorar, mas está tudo bem, eu estou aqui. A gente questiona o poder de Deus nas nossas vidas. Do tipo, a gente olha para Deus e fala assim, Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor permitiu esse negócio na minha vida? O que a gente tem que exercitar na nossa tristeza é a fé. E apesar de Deus ter nos permitido nos proteger no meio das tristezas da vida, a gente tem que usar a nossa fé exatamente nos momentos de tristeza. E seja orando do jeito que você quiser. Mas é aí, na sua tristeza, que talvez a oração mais sincera começa a sair de dentro de você. Até orações que não têm palavras. Existem orações que são puro silêncio. Existem orações em que você entra, você está ali diante de Jesus e você não consegue falar. Você só está. E não foi isso que Jesus falou na oração, quando ele ensinou a gente a orar? Ele falou sobre isso. Ele disse, e você quando você for querer orar, entra no teu quarto, fecha a porta e olha o que diz o texto. E o teu pai que te vê em secreto. Uau! O verbo não é ouvir. E o pai que te ouve em secreto. Não. O verbo é ver. Porque a oração transcende o falar. E quando a gente está doído, sangrando, a maioria dessas orações não tem palavras. A oração é um estar. Estar na presença de Jesus.
Sabe qual é o grande lance desse texto? É que o Pedro fala para a gente ficar feliz. Nisso exultais. Embora estejam tristes pelas provas, nisso exultais. Aí a gente olha para o Pedrão e fala assim, nisso o que, cara pálida? Nisso o quê? Como é que a gente exulta quando a gente está triste? Né? O Pedro responde. Ele está dizendo que a ressurreição de Jesus vai guiar a nossa alma para um estado de alegria e de certeza da herança, que mesmo em tempos difíceis, que mesmo em tempos tristes, eu uso a minha fé para continuar a caminhar. Só tem um porém. A nossa fé, ela precisa ser limpa. Sabe mesa, hoje eu fui almoçar e eu falei, hoje eu vou lá na feira dos importados almoçar hoje. E eu fui. E tem aquela primeira pastelaria lá, né? Grande, e tava cheio de gente. E eu cheguei e a mesa tava imunda. E só tinha uma mesa. Então eu cheguei e parei, né? E fiquei esperando o cara ali. E eu falei, a hora que ele veio até mim, eu falei, por favor, você pode limpar para mim? Claro. Limpou e a mesa ficou limpa para mim. A nossa fé, ela precisa ser limpa. Sabe como? Eu queria muito dizer que Deus limpa a sua fé com um paninho bem fofinho. Eu queria muito dizer que Deus limpa a sua fé assoprando. Na minha época tinha um mertiolate que ardia, né? Hoje, essa geração muito Nutella, o mertiolate não faz nada. Mas na minha época, minha mãe já chegava com o mertiolate, antes dela passar eu já estava chorando. Né? Era aplicar e assoprar. Aplicar e assoprar. Eu queria muito dizer que Deus vai limpar a sua fé assoprando, mas não é isso que ele faz. O texto é bem claro em dizer para mim e para você que a nossa fé só pode ser provada, só pode ser limpa por uma circunstância. Quando ela é colocada no fogo. É muito fácil a gente ir para uma igreja no domingo, cantar louvores, dizer amém, glória a Deus. Mas quando chegar amanhã, a gente vê que a nossa fé está sendo provada da pior maneira possível. E a gente se esquecer dos améns e dos glória a Deus que nós demos aqui no culto. Porque fé não é provada em culto público. A fé é provada quando essas luzes apagarem e você entrar no seu carro e for para sua casa e na primeira esquina o cara fechar você e der o dedo do meio para você. Ali a sua fé começa a ser provada. A sua fé começa a ser provada quando amanhã você lembrar que aquele boleto terrível começa a bater na sua casa às 6 horas da manhã para que você pague e você ainda não tem condições de pagar. A fé começa a ser exercitada quando você sabe que amanhã você tem que pegar o resultado daquele exame e que você tem a impressão de que o diagnóstico não vai ser bom. A fé começa amanhã, quando você sabe que vai ser mais uma segunda-feira de luta em busca de um emprego e que você está há muito tempo desempregado. A fé só pode ser limpa, a mesa só pode ser limpa pelo fogo. Porque o fogo vai mostrar se o que a gente tem é fé ou se o que a gente tem é palha. A palha no fogo evapora. O ouro não. Percebe
que a vida cristã acontece de fato quando a gente sai daqui? Quando a gente passa pelo fogo e a gente descobre ainda que mesmo pequena, mesmo mirrada, a fé brilha no meio do fogo, então você vai descobrir a sensação mais pacificadora da sua vida. Você vai descobrir que o que acontece em você no meio das provas não é fruto que vem de você. É extra você. O Pedro fala que mesmo não vendo a Jesus visualmente, vocês irão exaltar com alegria. Alguém aqui está vendo Jesus pessoalmente? Bom, eu não estou. Se você estiver vendo, é uma manifestação aqui só sua. Eu não estou vendo. Se bem que eu vejo muito Jesus no rosto de muitas pessoas. Mas eu não estou vendo Jesus aqui presencialmente. E o Pedro está dizendo que ainda que venham as lutas da vida, a gente pode exultar de alegria, mesmo não vendo ele. Por quê? Porque os nossos gritos não serão contidos pela alegria da nossa alma, em saber que ainda em tempos difíceis, ele está ali. Ele está ali. Ainda que você não sinta, ainda que você não arrepie, ainda que ninguém lhe diga nada. Eu quero terminar dizendo que não se trata meramente hoje do que se vive aqui. Trata-se de como você vai viver aqui. Como você vai viver. E a minha oração sincera é para que você descubra a grande beleza da vida, de que em Jesus é possível a gente viver alegre, ainda que tristes no coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor venceu a nossa morte. E eu te agradeço, porque é possível sim estarmos alegres na alma, pacificados na alma, mas estarmos tristes. É possível sim. Mas eu peço que nas provas que o Senhor vier a nos colocar, que em nós haja alegria na alma. Que em nós haja a certeza de que no Senhor a nossa fé pode ser colocada no fogo. Porque a gente vai descobrir coisas maravilhosas. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, te ajudando e te fortalecendo nos dias de tristeza e te fazendo alegre na ressurreição de Jesus. Hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, uma boa semana, em nome de Jesus. Você pode depois dar um abraço no Paulinho aí, né?